Você aí de casa já parou pra se perguntar por que a Cruella odeia tanto cachorros, principalmente cachorrinhos dálmatas? Então continua aqui no vídeo que hoje eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, porque a gente vai conhecer a história da Cruella. Vamos lá e bora pro vídeo. Pessoas de 101 Dálmatas, beleza? Eu sou a Made e sejam bem-vindos ao Dear Made. Antes de tudo, já lembra de deixar o seu like aqui de baixo. Vambora deixar esse vídeo em alta. Se todo mundo que assistir esse vídeo deixar o like aqui de baixo, a gente chega no em alta rapidinho. Então vamos lá realizar esse meu desejo, porque o aniversário tá quase chegando. Só clicar aqui de baixo, é de graça, e bora colocar o Dear Made no em alta. E também, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve pra ajudar a gente a chegar logo aos nossos 600 mil inscritos. E vamos lá, rumo a 1 milhão. Então já prepara pra responder a nossa perguntinha de hoje. Você tem um cachorrinho de estimação? Qual é o nome dele ou dela? Comenta aqui de baixo e bora conhecer a história da Cruella de Vil. Aliás, eu tô até usando uma roupinha dos vilões da minha coleção com a loja. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Compre a minha brusinha dos vilões malvados. Cruella vivia feliz com seu pai e com a sua mãe, que era a maior adestradora de cachorros de toda Londres. A mãe de Cruella já havia feito trabalhos pra reis, rainhas, príncipes e princesas. Porém, quando o pai de Cruella faleceu, a sua mãe mostrou todas as suas garras. Ela era completamente uma mulher terrível, assim como todas as terríveis madrastas do universo Disney, né? Mas nesse caso, ela era a própria mãe de Cruella e não sua madrasta, o que deixa as coisas um pouquinho mais tenebrosas. Para punir a garota, a mãe de Cruella perseguia ela por toda uma floresta, mandando seus cachorros correr atrás da criancinha Cruella. Como a sua mãe era adestradora de cachorros, ela ordenava os cachorros para perseguir a garota, e se a garota não corresse rápido o suficiente, nem longe o suficiente, os cachorros a morderiam. Era uma completa tortura, deixando a Cruella traumatizada, com medo e completamente assustada. Então a gente já pode começar a entender um pouquinho por que a Cruella odeia tantos cachorros. A Cruella tentava ir contra sua mãe, mas quanto mais rebelde ela tentava ser, mais a sua mãe a punia e fazia a garota correr dos cachorros. E cada dia que passava, sua mãe era mais e mais cruel com a Cruella. Cruel com a Cruella. Que horrível. E quando o pai da Cruella morreu, a mãe dela modificou completamente a casa toda. Tirou a Cruella de seu quarto e a prendeu em um tipo armazém, um lugar assim no sótão, não sei, um lugar bem terrível, cheio de mofo, sem decoração nenhuma, e ali seria o lugar que a garota Cruella ficaria trancada toda a sua infância e adolescência. A Cruella até tentava fazer desse lugar um quartinho legal. Ela lia suas revistas, lia seus livros, ela até roubava radinhos pra ouvir música, porque se tinha uma coisa que a Cruella amava, era ouvir música. Então sempre que a Cruella conseguia sair um pouquinho de casa, ela roubava um rádio pra ouvir música dentro do seu quarto, mas a mãe dela sempre pegava a música, pegava o radinho e quebrava o radinho, o que deixava a Cruella ainda mais raivosa. Num belo dia, alguém bateu na porta de casa. Sua mãe correu e pediu pra ela se esconder, se fazer silêncio, quando ela atenderia a porta. Quando ela abriu a porta, ela viu que ele tinha um jornalista cheio de perguntas para ela. Ela ficou super incomodada com a presença daquele jornalista, já que ela tinha uma garota presa num quartinho abandonado, tipo praticamente uma refém dentro de sua casa, e ela ficou querendo se esquivar do jornalista, mas o jornalista sabia que ela era a maior adestradora de cães de toda Londres e queria fazer uma entrevista com ela. Depois de muita insistência, a mãe da Cruella resolveu deixar o jornalista entrar dentro de sua casa e responder a algumas perguntas, mas o jornalista, ele era muito invasivo. Ele começou a observar a casa da Cruella, a casa da mãe da Cruella, e percebeu que numa das paredes tinha 3 quadros de 3 homens. O jornalista então perguntou se aqueles eram parentes dela, pessoas que moraram naquela casa, e ela disse que aqueles 3 homens eram seus 3 maridos. Isso mesmo, ela teve 3 maridos e morreram. Suspeito. O jornalista então ficou super assustado pela quantidade de maridos que a mulher já teve. E aí a mãe da Cruella ficou pistolaça da vida, tipo, como você ousa entrar na minha casa e falar que eu tive marido demais? Você não sabe o que eu passei, você nunca se apaixonou, você é um mal amado da vida. E aí pegou o caderno de anotações do jornalista, abriu a porta, tacou o caderno longe e fechou a cara... Não fechou a cara não, fechou a porta na cara do jornalista, expulsando-o da sua casa. Fez certo. Jornalista babaca.
Quando o jornalista estava pronto para ir embora, Cruella, que observava toda a cena de sua torre, o chamou e disse que poderia contar para ele uma ótima história. Ela então disse que só contaria para ele sua história se ele atirasse ele daquela torre. Ela esperou por dias e dias e dias, e quando ela menos esperava, uma chave apareceu em sua janela. A Cruella correu e fugiu de sua antiga prisão, tomando cuidado para não acordar sua madrasta e os cachorros dela. Cruella encontrou então com o jornalista em seu jardim e ele lhe apresentou a vida que ela sempre sonhou, uma vida cheia de festa, músicas e barulho, porque se tinha uma coisa que a Cruella amava, era barulho. Ela ficou muitos anos presa num quarto silencioso sozinha, então tudo que ela queria ouvir era pessoas conversando, gritando, dançando e muita música. Na festa ela se sentiu confortável, ela ficou assim um pouco apaixonada pelo jornalista, que ele era meio que seu salvador. Então ela resolveu contar toda a sua história para ele, contou cada detalhe sem poupar nenhum segredo. Ela contou para ele que a sua mãe morria de medo de que Cruella contasse o segredo sujo dela. A verdade era que a madrasta dela contava que seus maridos morriam de infarto, mas era mentira. A madrasta os envenenava e os matava. E a primeira vítima foi o pai de Cruella. Depois ela arrumou outros 2 maridos e eles morreram da mesma forma. O jornalista ficou encantado com essa história porque a Cruella era uma mistura perfeita de Cinderela com Viúva Negra e isso daria uma ótima reportagem. Mas assim como Cruella, o jornalista também estava ficando apaixonado por ela. E enfim começou a tocar na festa a música preferida de Cruella. Ela não acreditou, levantou da mesa e chamou o jornalista para dançar. Eles dançaram a noite toda e por fim eles se beijaram, com a Cruella e o jornalista perfeitamente apaixonados um pelo outro. Uma perfeita história de amor, né, gente? Como o jornalista estava apaixonado, ele resolveu mostrar o seu segredo para Cruella, já que a Cruella tinha contado todos os seus segredos para ele. Ele então revelou para ela uma caneta. A Cruella não entendeu porque era, aos olhos dela, uma simples caneta. Mas o jornalista então revelou que aquela era uma caneta mágica. Tudo que ele escrevesse num papel com aquela caneta viria a ser verdade. A Cruella não entendeu nem acreditou em magia, então o jornalista escreveu algo num papel para ela. Ele escreveu o seguinte: a partir de agora, a Cruella será capaz de controlar qualquer cão que ela quiser. E nesse momento, a Cruella sentiu uma grande magia dentro dela e ela sentiu realmente que era capaz de controlar cachorros. E com esse poder de controlar cachorros, ela poderia lutar contra sua terrível mãe. Já que a mãe dela usava os cachorros dela para atormentar a Cruella, agora controlando cachorros, a Cruella poderia enfrentar a sua mãe. Ela então disse pro jornalista que ela estava pronta para uma possível vingança, se despediu do jornalista e prometeu que ela voltaria em breve para eles viverem um futuro amoroso juntos. Ela iria voltar para sua casa enquanto o jornalista voltaria para o seu hotel. Quando o jornalista estava no hotel, alguém bateu em sua porta. Quando ele abriu a porta, ele tomou um tremendo susto. Era a mãe de Cruella. Vou chamar a Cruella pra vocês, pá! Vou chamar a Cruella. Chamar a Cruella pro Spartacus. O jornalista ficou completamente assustado quando viu a mãe de Cruella ali em frente à sua porta, porque sabia da tamanha maldade que aquela mulher era capaz de realizar. Se ela matou seus próprios maridos, o que ela seria capaz de fazer com ele, um mero jornalista? Ele ficou completamente assustado. Ele disse então para a mulher se afastar porque sabia todos os segredos dela e publicaria no jornal, arruinando toda a sua vida e sua carreira. A mãe da Cruella então ficou sem entender toda aquela história e resolveu perguntar para ele do que ele estava falando. A mãe da Cruella disse que tudo que a garota havia dito não era verdade. Não era ela que havia matado seus maridos, e sim a própria Cruella. Tô perplexa. Porém, o jornalista não acreditou, não era capaz que alguém tão doce igual a Cruella seja capaz de tamanha maldade. Mas a mãe de Cruella então disse que ela sempre foi uma garota perturbada. O pai e ela sempre tiveram esperanças que Cruella um dia viesse a ser uma pessoa melhor, mas a cada dia ela ficava pior e mais pior. Então, um belo dia, o pai de Cruella estava tomando chá e ele caiu morto e sufocado no chão. A mãe de Cruella então pensou que a garota ia ficar completamente chocada, mas ela percebeu que Cruella estava rindo. Ao ir no quarto de Cruella, ela encontrou lírios em sua cabeceira da cama. E lírios eram venenosos, e era com aquelas flores que a Cruella havia feito veneno que matou o seu próprio pai. A mãe de Cruella não quis acreditar, até que ela arrumou outros 2 maridos e eles morreram da mesma forma. Então a grande vilã dessa história era a própria Cruella, ela que havia matado todas essas pessoas e havia culpado a sua mãe, colocado a sua mãe como a vilã da história. A mãe de Cruella disse que nunca tinha ido na polícia porque ela tinha esperança que a sua filha um dia melhoraria
adorasse, mas isso nunca aconteceu. Então o que ela pôde fazer era prender a sua filha numa torre na esperança de que ela não fosse machucar mais ninguém. Mas mesmo assim o jornalista não acreditou em toda essa história porque ele achava que conhecia a Cruella, conhecia suas verdades e expulsou a mãe de Cruella do seu hotel e falou pra ela nunca mais aparecer ali. Quando a mãe de Cruella voltou para sua casa, ela se esbarrou com a Cruella querendo vingança. A mãe tentou usar seus dálmatas para se defender, porém agora Cruella poderia controlar qualquer cachorro. Ela então usou sua magia e fez os cachorros ficarem ao seu favor e mandou que os dálmatas matassem a sua mãe e assim eles fizeram. Mais tarde o jornalista começou a ficar preocupado que Cruella não havia aparecido e resolveu bater em sua porta. Quando entrou, encontrou uma Cruella completamente surtada, costurando sem parar algo em uma máquina de costura. Ela não respondia o jornalista, só costurava e costurava, e quando o jornalista perguntou sobre a sua mãe, Cruella disse sem pesar nenhum que ela estava morta e que ela mesma havia matado ela. Cruella então terminou de costurar o que estava costurando e revelou que era um terrível casaco de pele da pelagem dos dálmatas de sua mãe. Assim que os dálmatas terminaram de matar a sua mãe, ela matou os dálmatas e fez um casaco com a pele deles. Gente, nem tem como defender Cruella, né? Acho que a Cruella é aquelas verdadeiras histórias que a gente não fica com dó dela, a gente só quer que ela seja, né, destruída. Odeio Cruella. Ainda bem que, tipo, a história dela não acaba felizinho, porque a gente ia apoiar uma vilã que quer fazer mal a cachorrinhos. Então ainda bem que ela é malvada desde criança, que a gente não fica, assim, com aquele remorso de odiar ela, sabe? Melhor assim. Mas o jornalista então percebeu naquele momento que a Cruella estava iludindo ele para conseguir o que ela queria. O jornalista então percebeu uma coisa muito estranha em cima de uma cabeceira da casa da Cruella. A sua caneta mágica estava ali, a Cruella havia roubado sua caneta. Ele então correu pra caneta, tentou pegar ela, então a Cruella começou a lutar com ele, ele tentou lutar com ela, até que gotinhas de tinta caíram no corpo de Cruella, fazendo metade do seu corpo ficar preto, já que metade ela era loura, aí a tinta pingou de um lado, a tinta também era mágica, fazendo metade do cabelo dela ficar preto. Depois de muita luta, o jornalista conseguiu pegar a caneta e a Cruella correu pra tentar achar uma arma pra matar o jornalista. Enquanto a Cruella procurava uma arma, o jornalista pegou um papel e começou a escrever algo nessa folha de papel. A Cruella então achou uma arma, mirou para o peito do jornalista, mas ela não conseguia apertar o gatilho, porque o jornalista havia escrito num papel: a partir de hoje, a Cruella não será capaz de matar mais ninguém. Jornalista heróizinho. E assim foi feito, nunca mais Cruella poderia matar qualquer pessoa ou animal, fadada a ter todos os seus projetos maléficos derrotados. Por mais que ela quisesse ser má, ela era inofensiva, o que fez ela ficar mais maluca, surtada, louca para machucar cachorros dálmatas, que era o que fazia ela lembrar de sua mãe. Aí depois a Cruella foi estudar moda em Londres, onde ela conheceu a Anitta, que é a mãe dos cachorros 101 dálmatas. Ela acabou virando amiga da Anitta porque ela sabia que ela tinha dálmatas e que logo a sua dálmata teria vários filhotinhos, e ela queria esses filhotinhos pra si porque ela não suportava a ideia de ter dálmatas vivendo no mundo, ela odiava dálmatas. Mas como a gente sabe, apesar da Cruella ser cruel, ela não é capaz de machucar nem matar ninguém devido a essa maldição que o jornalista mágico jogou nela. Eu montei esse roteiro inspirado num episódio de Once Upon a Time, episódio 19 da 4ª temporada. Embora Once Upon a Time seja comprado pela Disney e tenha direitos autorais de personagens da Disney, a gente não pode usar ele como tipo uma coisa oficial pra gente montar teorias. Mas como vocês me pediram que a verdadeira história da Cruella foi assim, a fonte mais Disney que eu achei pra trazer pra vocês, sem ser uma fanfic fora do universo Disney, e aí eu trouxe pra vocês essa verdadeira história baseada no episódio de Once Upon a Time. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história da Cruella dele, viu? Porque eu ficaria meio decepcionada se a história dela fosse comovente, a gente tivesse piedade dela, que a gente ia ser obrigada a gostar um tiquinho dela, mas eu prefiro assim, Cruella 100% má desde criancinha, porque aí eu não fico com remorso de odiá-la. Então se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, bora colocar esse vídeo em alta, se inscreve se for sua primeira vez no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchauzinho. Ah, e se você assistiu até aqui, comenta aqui de baixo: eu vou dar um soco na Cruella, que a Cruella merece um soco. Oh, vilãzinha ordinária. Comenta aqui de baixo, eu vou dar um soco na Cruella. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau!